Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, no nosso bate-papo semanal aqui sobre assuntos envolvendo história, teologia, arqueologia e elementos afins que realmente são interessantes de serem conversados, dialogados. E aqui está o meu convite sempre. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, se gostar do conteúdo deixe o seu like, ative o sininho de notificações, avise para os seus amigos, tá bem? E também, se você quer fazer parte do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, eu vou deixar aqui também no descritor desse vídeo o link que você pode acessar e ter todas as informações ali de como você pode ter acesso a essas aulas na plataforma com comentário da Bíblia. Semanalmente, um comentário novo a cada semana sobre uma parte da Bíblia, explorando desde o Gênesis e os demais livros, tá bem? Pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre esse tema da culpa e como conviver ou se livrar dela ou vencê-la. Talvez seria até melhor, como superar o sentimento da culpa, como curar o sentimento da culpa. É lógico que todos nós nos sentimos culpados, vez ou outra na vida. Às vezes pode ser por uma coisa realmente muito feia que você fez, um crime que cometeu, uma desonra que causou alguém, uma falta de honestidade, algo realmente hediondo que foi praticado, ou até mesmo por coisas triviais, como, por exemplo, comer uma lata de sorvete quando está de regime, colar numa prova, querer ficar dormindo na cama, mesmo tendo trabalho para fazer ali no home office, esse tipo de coisa assim, né? Nós sempre nos sentimos culpados. Quebrou o regime, se sente culpado. Não foi para academia, puxa vida, eu paguei o mês passado, só fui 2 vezes. São sentimentos que nos incomodam e é tão universal esse sentimento da culpa, ele é tão onipresente na história e no sentimento humano, que quando uma pessoa não sente nenhum tipo de culpa, remorso ou sentimentos afins, os especialistas classificam essa pessoa de um psicopata. O psicopata é justamente aquele que consegue matar uma criança e comer um sanduíche com a mesma naturalidade, ele não sente culpa. Então você vê que culpa não é coisa de pessoas doentes, culpa é coisa de pessoas normais. O que nos torna doentes é como nós lidamos com a culpa e como nós lidamos com a busca ou não da cura dessa culpa. Ou seja, repito, para ficar bem claro para você, se você se sente culpado, isto não faz de você um doente, faz de você apenas um humano normal, tá bom? Alguém que, graças a Deus, não é um psicopata. Mas o que faz você doente é como você vai lidar com esse sentimento da culpa. E eu espero que no vídeo de hoje eu dê alguns elementos aí para você pensar, para você refletir. E por isso eu vou propor aqui um diálogo, ainda que imaginário, entre 2 judeus, tá bom? Entre 2 judeus. Um viveu no 1º século da nossa era, o outro viveu no final do século XIX e início do século XX. O primeiro judeu que eu estou falando é o apóstolo Paulo, que foi o escritor de praticamente 70% do que temos no Novo Testamento. Ou seja, a maior parte do que temos no Novo Testamento veio da pena da autoria do apóstolo Paulo. Por outro lado, o outro judeu, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, tornou-se nada mais nada menos que um dos autores mais influentes do século XX. A psicanálise, por ele inaugurada, ou pelo menos sistematizada de maneira mais assim categórica, é aquela linha de terapia mental, emocional, onde os especialistas procuram entender o porquê de certos comportamentos, eu diria quase programados, quase robóticos, que nós temos como frutos de neuroses ou sentimentos mal resolvidos. Aí você faz a psicanálise. É uma linha. Tem psicólogos que se especializam na psicanálise, há médicos também, psicanalistas, psiquiatras que trabalham com a psicanálise, ou seja, é uma linha terapêutica. Muito bem. Vamos começar então falando sobre Freud. E aí de Freud eu puxo as semelhanças com o apóstolo Paulo, tá bom? A primeira eu já falei, os 2 eram judeus e os 2 beberam em fontes judaicas. Por isso você vai ver tanto Freud como Paulo usando expressões muito parecidas. Freud fala de culpa, redenção, fala de Moisés, fala de palavras oriundas das escrituras sagradas, assim como Paulo. Paulo fala de Adão, Paulo fala de Moisés, Paulo fala de culpa, redenção. Além dessas semelhanças iniciais, outra coisa que me chama a atenção comparando Freud e Paulo, e imaginando um possível diálogo entre os dois, eles concordariam com esse sentimento universal de culpa.
Freud dizia que todos nós nos sentimos culpados. E Paulo ia na mesma situação. Quando você vai aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 10, Paulo diz aqui, olha, eu vou ler para você. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Aí eu vou para o verso 23, ele continua dizendo, Paulo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, pelo menos nesse ponto aqui, Paulo e Freud parecem estar em pé de igualdade. Os dois admitem que nós nascemos já com um sentimento de desconforto, aquela sensação que algo está diferente do que deveria estar. Não importa se você é um ateu, um agnóstico, um crente, cristão, muçulmano, judeu, não importa. Esse é um sentimento universal. Nós nascemos com um desconforto emocional, a sensação de que algo está errado com a vida e com cada um, com nós mesmos, não conosco mesmos, como alguns querem. Algo está errado e nós nos sentimos culpados. Tanto Paulo quanto Freud analisam isso aí como sendo um sinal de culpa. É interessante que Freud, em alemão, significa justamente algo ligado à alegria. E ele é o que mais sistematizou a sensação da tristeza, do desconforto. Que contraste, né? Apenas uma curiosidade aqui que é apenas um comentário análogo. Mas vamos continuar. Uma outra situação assim que de pressuposto, aí eu já tenho que colocar Freud e Paulo em situações opostas, é que Freud foi ateu e considerava a religião algo a ser superado porque a religião era nociva à humanidade. Freud foi muito áspero contra a religião e contra Deus. E antes que você fale assim, então pronto, Rodrigo, não precisa nem perder tempo em falar de Freud, vamos ficar só com Paulo. Não, eu acho que o diálogo é bem-vindo, principalmente porque eu não posso, num velho ditado que a gente repete, jogar fora a água suja, a bacia e a criança junto depois do banho. Né? Quem é pai e mãe entende o que eu estou falando. Você deve jogar fora só água suja, fique com a criança e a bacia. Freud, em que pese as minhas discordâncias dele, em princípio também por essa negação que ele faz de Deus, Freud fez um brilhante trabalho sistemático de descobrir a questão do inconsciente, como ele atua entre nós. O inconsciente é como se fosse um eu que você não percebe que está aí e ele fica constantemente dando ordens para você e para as pessoas em redor. É um inconsciente que muitas vezes faz você perder um emprego por mais preparado que você estivesse, porque você responde todas as perguntas aqui para o futuro empregador de maneira tácita, equilibrada, consciente e tudo mais, mas lá no fundo você tem um trauma no seu inconsciente que está mandando uma mensagem para ele assim, eu não mereço ser feliz, eu não mereço ser recompensado, eu não mereço ser valorizado. E você fala com ele de maneira inconsciente, mande-me embora, não me aceite. E muitas vezes acontece que esse empregador vai falar, olha, obrigado, qualquer coisa a gente entra em contato e joga o seu currículo no lixo e depois de alguns dias ele mesmo comenta com alguém, gente, foi um rapaz tão brilhante lá no meu escritório pedir um emprego e ele tinha todas as qualificações, mas por alguma razão eu não quis empregá-lo, não sei por quê. Aqueles mais místicos vão falar assim, o meu anjo da guarda não bateu com ele, com o dele. Alguém fala, o meu santo não foi com o dele. Ou outra forma de falar assim, alguma coisa me preveniu, não contrata esse rapaz não. Muitas vezes, não estou negando o aspecto espiritual, mas muitas vezes isso se dá porque o inconsciente dele, que se acha um loser, um perdido, deu uma ordem ao seu inconsciente, não me ame, não me respeite, não me valorize. E assim vai, tem muitos casos, tem pessoas que ele tem no inconsciente dele uma ordem que ele tem que ser abusado, então ele fica sempre sendo abusado. Isto não isenta o abusador da culpa, tá bom? De maneira nenhuma isenta o abusador da culpa. Eu também tenho que ter um inconsciente meu sadio, para que eu não obedeça ordens de comando de um inconsciente doentio. Não é porque o outro está pedindo inconscientemente para ser abusado que eu estou liberado por Deus para abusá-lo. Não, abusar dele, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas eu digo que além das nossas comunicações verbais, comportamentais, por escrito, por vídeo, há muito mais comunicações dos inconscientes com os inconscientes. Então nesse ponto, palmas para Freud. Ele falou muita coisa precisa, nós devemos a ele esse conhecimento acerca do inconsciente. Mas vamos continuar.
Por que Freud, antes de ficar só condenando o ateísmo de Freud, é interessante a gente perguntar por que Freud não acreditava em Deus. Aliás, essa ideia, porque Freud não acreditava em Deus, foi até título de um livro de Ana Maria Rizzuto. Ana Maria Rizzuto, acho que é Rizzuto que escreve Rizzuto. Ana Maria Rizzuto. Procure esse livro, ele é muito interessante. Ela traça uma psicobiografia de Freud. Ela deixa bem claro no livro, já na introdução, que ela não procura fazer uma análise psicoterapêutica de Freud, não é isso. Ela não entende que Freud sentou no divã dela e ela começou a analisar o Freud, mas de certa forma ela faz uma psicoanálise através das cartas que Freud deixou dos seus comportamentos, e ela procurou responder essa pergunta: por que o Freud negava tanto a Deus? E é importante, mesmo que eu queira falar sobre o sentimento de culpa nesse vídeo, eu acho importante eu apresentar Freud para vocês nesse viés, porque esse entendimento de Freud vai fazer você compreender por que ele falou algumas coisas que eu vou citar daqui a pouquinho. Então vamos lá. O Freud, ele teve uma série de perdas físicas e emocionais desde a mais tenra idade. Primeiro, a relação dele com o pai dele, Jacob, que era muito religioso. Anota esse detalhe aí que isso é importante. O pai de Freud era muito religioso, era um judeu bem praticante. E era um homem péssimo como pai. Isso não justifica tudo, mas explica muitas questões. E além de ser péssimo, o Freud, quando criança, ele se apegou mais a quem? A um avô paterno, a um tio e à babá que ele tinha. E de uma hora para outra ele foi perdendo essas pessoas num curto espaço de tempo. Em primeiro lugar, morreu o avô dele. Isso foi para ele um golpe muito grande que ele não superou. Pouco tempo depois morreu o tio dele, que eu falei com vocês que ele tinha um sentimento muito forte pelo tio. E o pai dele mandou embora a babá que cuidava dele. A babá foi embora da casa dele. Então, na mente da criança, a babá, que era quem ele tinha também um apego muito grande, também o abandonou. Foi embora, morreu. Embora ela não morreu de verdade, ela apenas foi embora da casa dele, trocou de emprego, qualquer coisa assim. Mas para ele foram 3 lutos. E para piorar esses 3 lutos, o pior, o que mais marcou a vida dele, que esse sim ele nunca superou direito, foi a morte do seu irmão, Július. E aí, quando o irmão dele morreu, aí que ele mergulhou mesmo num ceticismo. Então, a doutora Rizzuto, que é psicanalista, ela chega à conclusão que Freud achou assim, se Deus... porque você sabe, a criança até certa idade, aos 6, 7 anos de idade, os pais representam a primeira imagem de divindade para as crianças. Há estudos, mesmo não religiosos, que comprovam isso. Essa figura do pai e da mãe como heróis da criança é muito forte, e a ausência deles, geralmente a criança se apega a um outro para substituir aquele vazio deixado. E a falta de relacionamento sadio entre a criança e esses adultos na primeira parte da idade dela pode resultar num distúrbio do relacionamento dessa criança, que agora é um adulto, com Deus, porque a primeira imagem de Deus é do adulto protetor ou não protetor, como foi o caso de Freud. O pai dele não cuidava dele, o desprezava. Então ele criou no inconsciente dele a programação seguinte: nós temos a carência da proteção, mas essa proteção não existe. Porque eu não fui protegido nem pela minha babá, ela me abandonou, isso no inconsciente. Não fui protegido pelo meu tio, porque ele me abandonou pela morte, meu avô me abandonou, meu irmão me abandonou, todo mundo que eu esperava que fosse me proteger me abandonou. Então nós nascemos com a sensação do abandono, mas a única maneira de vencer essa sensação é ignorando o objeto protetor. Aí Freud pega e transplanta esse trauma dele para a figura de Deus. E na visão de Freud, Deus era o quê? Deus era apenas a supremação do pai. Deus era o pai levado à grandeza absoluta. Freud dizia que Deus era o substituto. E essas frases estão nos livros dele, tá? Eu não sou especialista em Freud, não li tudo que ele escreveu. Na verdade, dele mesmo, de capa a capa, eu só li o livro O Mal Estar na Cultura. Eu li outros trechos, assim, e publicações sobre ele. Eu não sou um especialista em Freud, mas eu vou dar informações
que os especialistas dão, e algumas coisas eu fui na fonte primária ali. Você vê muitas expressões em Freud, assim, de Deus como sendo o substituto do pai, Deus como sendo a exaltação do pai, Deus como sendo a cópia do pai. Então, se a imagem que ele tinha do pai, Jacó, era uma imagem péssima, é lógico que a imagem que ele vai ter desse Deus é de uma imagem péssima. Só que doía tanto na cabeça de Freud o abandono do pai terreno, que ele preferiria ter sido um órfão a ter tido o trauma da rejeição. Porque você sabe, quando você nasce e é órfão, você sabe que não tem pai e mãe porque eles morreram num acidente automobilístico, por isso que você nasceu sem pai e sem mãe. Agora, a dor de não ter pai e mãe, porque eles estão vivos, mas abandonaram você, ou rejeitaram você, ou não tiveram nenhum apego emocional a você, é muito maior do que o primeiro caso. E Freud estava nessa situação. Então, a dor de saber que tem um Deus lá em cima, que não me protegeu, assim como Jacó não me protegeu na cabeça de Freud, não, é muito grande essa dor. É melhor imaginar que não tem ninguém lá em cima. Então Freud dizia que a nossa carência de Deus é a carência de um pai protetor, e a solução para os nossos problemas é solucionar essa carência do pai protetor. Aí aqui, na minha opinião, Freud deu um tiro no pé, e na sua teoria, apesar do brilhantismo dela, em função dos seus traumas não resolvidos. A Bíblia, eu estou falando de Paulo, mas a Bíblia, de um modo geral, vai na contramão disso. A Bíblia já parte do pressuposto que nós temos uma carência de Deus e que nós temos que buscar a Deus. Quando você vai aqui, por exemplo, no Salmo 42, Salmo 42 é um dos textos mais lindos que tem aqui, o Salmo 42, 1 e 2. Estou em Isaías aqui, perdão. Salmo 42, 1 e 2. Só um minuto que eu vou ler para vocês aqui, ó. Salmo 42, 1 e 2. Vamos lá. Salmo 42, 1 e 2. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Percebeu? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando você vai em Eclesiastes também fala assim, que Deus colocou no coração do homem a eternidade, olam em hebraico, quer dizer a sede do eterno, do transcendente e tudo mais. A diferença é que a Bíblia, a semelhança entre Freud e a Bíblia é que ambos admitem a carência de Deus. A diferença é que a Bíblia diz que o objeto da carência existe. Para Freud, o objeto da carência não existe, enquanto para a Bíblia, a solução para a carência é encontrar com o objeto dela. Para Freud, a solução da carência é admitir que ela nunca será satisfeita e tentar conviver com essa dor. Tá bom? Isso aí que é a grande diferença de Freud. Agora, me chama a atenção que Freud nunca conseguiu ser um sujeito bem resolvido até o final da sua vida. Tem uma autora australiana chamada Janine Burke. Ela escreveu um livro muito interessante também, Os Deuses de Freud. É um especialista em Sigmund Freud. E ela conta uma coisa que dificilmente a gente ouve por aí em palestras. Eu queria até assistir aquele seriado de Freud que passou, acho que no Netflix, mas eu não consegui assistir. Eu não sei se lá eles retratam isso. Me deu até a dúvida aqui agora. Se alguém assistiu, coloca no descritor aí se essa parte está lá. Mas a doutora Burke, quando ela fala dos deuses de Freud, ela faz um levantamento de um comportamento muito interessante que Freud adquiriu depois que o pai dele, Jacó, morreu. Quando Jacó morreu, num primeiro momento ali, nos primeiros meses da morte de Jacó, Freud se sentiu liberto da figura que tanto o oprimia emocionalmente. Mas depois de um tempo ele percebeu que ele não conseguia ficar livre da figura do pai, por mais que ele se autoterapizasse. E uma das coisas que ele começou a fazer a partir daí em diante foi colecionar peças arqueológicas, especialmente relacionadas à mitologia grega. Especialmente relacionadas à mitologia grega. Então a casa dele, ele tinha mais de 2.500 peças arqueológicas. Puxa, eu queria ter isso aí em casa. E peças caras que ele pagava. Quando ele mudou de Viena, essas peças foram empacotadas. Parece que depois de alguns anos, depois da sua morte, a família doou essas peças para 2 museus no mundo. Parece que um até que fica em Viena mesmo, o Museu Sigmund Freud.
E entre essas peças ele comprava estatuetas, como por exemplo essa que eu tenho aqui, por curiosidade, eu tenho uma estatueta de Artemis. Eu não sei se Artemis estava ali, mas ele tem muita estatueta grega e originais. E ele tinha um costume de, quando ele comprava essas estatuetas, ele fazia uma cerimônia de recepção dessa estatueta na coleção dele. Às vezes até com um jantar. Mas não tinha pessoas convidadas, era só ele e a estatueta. Algumas ele guardava em casa, outras no escritório, mas ele não espalhava em vários cômodos da casa para todo mundo poder ver, não. Elas ficavam como se fosse assim, um altar mesmo. Então ali, por exemplo, no consultório, enquanto ele estava terapizando uma pessoa, enquanto a pessoa estava falando das lutas dela, às vezes o Freud ficava ouvindo e fazendo carinho numa das estátuas. Carinhava a estátua, colocava, ficava observando. E essas estátuas, tem duas coisas interessantes. A Emília Ferreiro, que é uma mulher especializada também em educação, ela também escreveu algumas coisas falando de Freud. Ela fala que Freud, um dos momentos mais assim impactantes de boa memória do pai dele, é que o pai dele, quando criança, contava para ele histórias da mitologia grega. Olha que interessante. Por isso que não podia ser uma estátua qualquer, tinha que ser estátua da mitologia grega. E ele tinha, por exemplo, estátuas ali, não só da mitologia grega, mas principalmente da mitologia grega. Ele tinha estátua de Eros. Uma das estátuas que ele mais gostava, Eros você sabe, é o deus do amor, né? Ele fala do Eros e do Thanatos. Ele tinha uma estátua, várias estátuas da Esfinge também, que ele comprou em antiquários, que foram encontrados ali, estátuas de 400 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo. Tem uma estátua que era predileta dele, que embora não fosse da mitologia grega, ele também tinha um carinho grande, que é Ísis amamentando Osíris. É uma das estátuas mais caras ali da coleção. Interessante. Ísis amamentando Osíris. Então você vê que ele se projetava naquilo ali. E o que me chama a atenção, eu abro um parênteses, é que passa-se a ideia por aí, muitos ateus querem passar a ideia, que os ateus são pessoas bem resolvidas. São livre-pensadores, pessoas que superaram os traumas da religião. Há muita gente que coloca na internet coisas assim, não, eu fui liberto das amarras da religião e da crença, eu agora sou uma pessoa lúcida, não tem mais negócio de crente, de igreja, e tem muita gente passando essa ideia aí. Mas é interessante que a maior parte dos ateus famosos, quando você vai fazer uma biografia dele, você vê que é uma pessoa também mal resolvida, o próprio Freud, pai da psicanálise, que desenvolveu tantas técnicas que ajudam tantas pessoas. Eu mesmo já fiz psicanálise e me ajudou bastante, né? Eu fiz com uma terapeuta de Campinas e me ajudou muito, por isso vocês estão notando, não estou desdenhando de tudo que ele falou, mas percebam que ele mesmo é uma pessoa com comportamento, eu diria, neurótico, doentio, porque, sabe, a partir do momento que a pessoa fica fazendo carinho numa estátua, conversando com o objeto, sabe, chorando com o objeto. Eu sou arqueólogo e eu tenho um carinho muito grande pelas peças arqueológicas que eu tenho aqui no museu, mas eu nunca me flagrei conversando com elas, fazendo jantar para elas. Assim, bom, então é interessante isso, você vê que o Freud nunca ficou bem resolvido com essa ruptura que ele teve com Deus por causa do trauma com seu pai. E isto passou por todo o seu escrito. Quando você vai ver esse livro que eu mencionei, O Mal-Estar O Mal-Estar na Cultura, ele publicou esse livro em 1930, o Freud, ele trabalha a culpa ali como sendo uma coisa que nós nunca vamos vencer. É interessante, nunca vamos vencer. Tanto é que tem um especialista em Freud que eu li, vou lembrar, Estrada, o sobrenome dele é Estrada, numa antologia de autores sobre Freud, falando sobre culpa. E esse autor até coloca, para Freud, a culpa não tem cura. Não tem cura. A dor de se sentir culpado é simplesmente a dor de viver. Eu achei forte isso, até sublinhei, hein? A dor de se sentir culpado é a dor de viver. É a dor de viver. Tanto é que tem uma expressão que o Freud usa ali nos seus livros para falar da culpa, a expressão Schuld. Schuld é um termo alemão que tem ligação com dívida. Com dívida. Culpa, nos escritos alemães de Freud, tem ligação com dívida. E ele deixa claro que essa é uma dívida que nunca vai ser paga. Nunca vai ser paga. Que pena. Que pena que ele chegou a essa conclusão, que a dívida nunca vai ser paga, porque, de acordo com a Bíblia, a dívida é paga.
Porque Paulo fala aqui em Romanos que nós podemos ter paz com Deus por meio de Cristo Jesus, aqui Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus mediante Cristo Jesus. Porque Paulo também deixa bem claro que a dívida que havia contra nós foi paga. Eu posso ler um outro texto para você? Colossenses capítulo 1, versículo 13. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses 1, 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Diz assim, olha. Não é 13, 14, não, perdão, gente. Não é esse texto que eu queria ler. É que Paulo fala que nós temos uma dívida, aqui, ó, desculpa-me, é 2,14. Eu virei a página e estava aqui marcado, olha. É Filipenses 2,14. Paulo fala o seguinte, olha, vou ler o 13 também. Enquanto vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele deu vida juntamente com Cristo, perdoando os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós. Tá certo? Então Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Não temos mais dívida. Mas, por Freud não trabalhar a ideia da redenção trazida por Deus, para ele a dívida continua. Continua. Romanos 8, verso 11 também fala sobre isso, que Cristo nos perdoou. Romanos 8, verso 11, diz assim na minha tradução, se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o corpo imortal de vocês por meio do Espírito que habita em vocês. Ou seja, Cristo perdoou os nossos pecados. Não temos mais dívida. Não temos mais que ter medo. Tá certo? Nós já somos filhos de Deus. O Paulo, assim como Freud, ele também lutava com traumas pessoais. Quando você vai aqui para Romanos, já que eu li esse texto, Romanos capítulo 7, versículo 19, 18, Paulo fala o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. E quando vai para o verso 24, Paulo fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo e Freud admitiam que o seu passado de erros, de faltas, de culpa os aprisionava. O problema é que Freud para aqui, mas Paulo continua. Ele continua dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte? Ele responde: graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Já o Freud, como não tinha o graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, nos ensinava apenas a lidar com a culpa e não resolvê-la. Isso é muito ruim, sabe? Então eu digo assim, a psicanálise, ela é boa, ela é muito boa. Eu falei que eu fiz psicanálise, mas ela tem a sua limitação. A psicanálise sozinha não vai te tirar do buraco. A psicanálise sozinha pode ser um prato de arroz e feijão puro, que mata a sua fome, mas não tem todos os ingredientes, nutrientes e vitaminas que você precisa para não ter um problema de anemia ou falta de alguns elementos. Tá certo? É uma refeição, mas não tem todas as vitaminas que eu preciso para ter uma vida saudável. Aliás, é curioso que o Freud também, justamente por admitir que a culpa não tem cura, por isso que o Freud ensina a conviver com isso, o Freud ele faz uma análise para mim espetacular. Como eu falei, o problema de Freud é que ele pega o metrô correto, mas ele desce na estação errada. Ele desce uma estação antes do destino. Esse é o problema de Freud. Se eu posso comparar Freud e Paulo, os dois pegam o mesmo metrô, só que Freud desce uma ou duas estações antes do destino onde deveríamos chegar. Esse é o problema de Freud. Então ele dizia, por exemplo, aqui está um lado espetacular dele, que as pessoas, ao invés de se sentirem culpadas, elas se sentem doentes. Essa expressão está no livro O Mal-Estar da Cultura, de 1930. Eu achei isso espetacular, porque ele fala assim, a pessoa olha para si mesmo, mas ele não quer se sentir culpado. Mas ele não quer se sentir culpado, mas ele se sente culpado. No inconsciente ele é culpado, ele só não admite isso conscientemente. Aí o que acontece? O que você tem que fazer com uma pessoa culpada? Puni-la pela sua culpa, não é assim? Uma pessoa que está com dívida, o banco vai e confisca os bens dele. Alguém que matou, o juiz vai e determina prisão para ele. Ou seja, o culpado tem que pagar, o culpado tem que ser condenado. Então, como é que o inconsciente
me condena pela minha culpa, me tornando neurótico, me tornando doente. Aí Freud faz essa comparação. A culpa está entre todos nós, mas as pessoas não se sentem culpadas, elas se sentem doentes. Porque é isso mesmo que elas são. Elas ficam se punindo, se punindo. E tem um autor muito interessante chamado David Began. O livro dele é antigo, tem mais de 50 anos, Culpa, onde a psicologia e a religião se encontram. O Dr. David Began, ele faz uma analogia muito interessante entre hospital e penitenciária. Você sabe que a palavra penitenciária vem do latim, e penitenciária significa onde você cumpre a pena, onde você se expurga da sua culpa, né? Se expurga da sua culpa. Tanto é que, olha, penitenciária, quando você está na igreja católica e você tem um pecado, o padre vai lhe dar uma penitência. Já ouviu essa expressão? O padre dá a penitência. O juiz põe você na penitenciária. Penitência e penitenciária vem da mesma raiz latina. Culpa, culpa. Aí o Dr. David Began faz uma comparação entre as penitenciárias e os hospitais. Ele falou que do ponto de vista da culpa, os dois estão em pé de igualdade. O que é preso na penitenciária é porque é culpado. E a maioria dos que estão presos em hospitais também estão ali porque são culpados. Ele mostra uma série de estudos, por exemplo, que revelam, acredite se quiser, que cerca de 75% das pessoas que estão internadas nos hospitais com as mais diferentes moléstias estão internadas ali por um problema de saúde resultante de uma culpa mal resolvida ou um perdão que não foi dado a alguém. Problemas de culpa. Note, eu não estou falando que 100% das pessoas estão ali por culpa. Não adianta você mal interpretar o que eu estou falando e falar assim, Rodrigo, você é muito cruel. Minha mãe morreu de câncer no hospital e foi a pessoa que mais perdoou que eu já conheci. Eu não estou falando 100%. Eu estou falando 75%. Tá bom? Há muita gente que está no hospital porque estamos nesse mundo. Eu estou lá no hospital, o carro veio, me atropelou, eu fui acidentado e estou ali. Há pessoas que adquiriram um câncer como fator genético. O pai morreu de câncer, ele teve no DNA dele o câncer também. Não estou dizendo que 100% das pessoas é problema de culpa, mas 75% é um número alto. Se as pessoas fossem melhor resolvidas com a questão da culpa, talvez a maior parte dos hospitais poderia estar vazia. Esse é o ponto. E o Dr. David Began dá muitas fontes ali do que ele fala. Agora, esse aqui é o interessante da questão. Se eu for pela ala de Freud, que não tem cura, eu só tenho que conviver com a culpa, isso é ruim. Isso é ruim. E cuidado, há uma certa cura para a culpa hoje que também não cura. É aquela ideia das pessoas de sublimarem o erro dele para fingir que nada aconteceu. Tá bom? Hoje tem muita gente que é culpada, tá errado, mas ele não quer que ninguém o culpe. Ele quer amor. Cuidado, meus amigos, cuidado, cuidado. Eu entendo que os seus traumas podem ter levado você a ser uma pessoa promíscua. Nem por isso eu vou falar que você pode ser promíscuo, porque tadinho, ele é promíscuo porque ele teve problemas na infância, coitadinho. Existe muito uma galera, aí até pregadores do evangelho, sabe, que não querem mais chamar o pecado pelo nome. Quer dizer, ele até chama o pecado pelo nome daquele que discorda dele. Quando a pessoa discorda dele, ele chama o pecado pelo nome. Mas quando a pessoa é par com ele, aí ele vem com esse discurso. Não, tadinho, você não pode julgar. Não, a gente tem que amar, tem que amar. Não. Jesus, quando ele perdoou a mulher adulta, ele falou, agora eu também não te condeno, porém vá e não peque mais. Romanos capítulo 6, versículo 1 diz assim, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? De maneira nenhuma. Como viveremos no pecado nós que para ele morremos? Então, pessoal, é aquela velha frase que eu ouvi logo que eu entrei para a igreja. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Hoje eu tenho que falar essa frase ao contrário. Deus ama o pecador, mas continua odiando o pecado. Porque as pessoas agora só leem pela metade. Ou dão a ênfase só no final. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Calma. Hoje eu tenho que falar ao revés. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Isso também não significa um perfeccionismo, que uma vez que eu me converti a Cristo e recebi o perdão, que eu nunca mais pecarei de maneira nenhuma. A Bíblia fala que pode ser que haja pecado depois de ter encontrado com Cristo, mas o que eu faço nesse sentido? 1 João 2, verso 1. Meus filhinhos, escreva essas palavras para que vocês não pequem.
Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Que, aliás, essa palavra até é paráclitos, né? Não, acho que aqui não é paráclitos no Espírito, não tem, eu nem esqueci como é que está no grego. É uma palavra mais forte ainda do que advogado. Esqueci mesmo agora aqui como é que está, aqui no Apocalipse. João, 1 João, capítulo 2, versículo 1. Tecnamu, meus filhinhos, tautagrafou, essas coisas escrevo em mim, a fim de que não pequeis, né? Hamartete, kai, esen, hamarti, se pecamos, tem um parácliton. Isso mesmo, é paráclitos. Temos um paráclitos junto ao Pai. É aquele que nos apoia mesmo, que está ali conosco, tá bom? Eu gosto de uma expressão que o Leandro Quadros, meu amigo, faz. Ele disse o seguinte: nós podemos ser pecadores, o que não podemos é ser pecadeiros, né? Quer dizer, ficar sempre gostando, acariciando o pecado. Então, como resolver a questão da culpa? Eu termino esse vídeo aqui dizendo para você que, para o Freud, a culpa surge pelo seguinte: ele divide o nosso inconsciente, o nosso eu, melhor dizendo, em 3 pessoas duelando. A primeira é o id. O id, para Freud, é o nosso instinto, os nossos impulsos, os nossos desejos, desde a mais tenra idade, o id. O superego é o desmancha-prazeres do id. É o moralista, é aquele que fala isso aqui não pode, é o que põe regras, limites. E o ego é o que está no meio dos dois ali, equilibrando a briga dos dois. Então tem o id, o superego e o ego no meio ali, você entendeu? O id fica querendo comer doce, o superego fica, não, você vai engordar, né? O id fica querendo azarar a menina, o ego fala, não, você tem que se conter. E o superego. E o ego fica no meio dos dois ali, né? Paulo também falou que nós temos elementos em conflito dentro de nós, mas Paulo não falou de 3, ele falou de 2 naturezas. Uma natureza pecaminosa e uma natureza do bem. Depois você pode ler na sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 7. Ele fala que quando eu faço uma coisa boa, é o novo homem que Cristo coloca em mim. Quando eu faço uma coisa ruim, é o velho homem me levando sempre para o mal. Esse velho homem, nós já nascemos com ele. Por causa do pecado de Adão, nós nascemos com essa propensão para o pecado, tá certo? Adão causou um estrago muito grande na humanidade. Ou seja, para ser pecador, eu não preciso pecar, basta nascer, porque eu já nasci com essa natureza. Santo Agostinho, no livro Confissões, ele falava, por que eu quero roubar frutas no quintal do vizinho quando eu era criança? Peras. Não era fome, porque tinha comida na minha casa, não era vontade de comer pera, tinha pera na minha casa, mas é porque o que era proibido me seduzia. Então, de acordo com a Bíblia, a solução para a culpa é o seguinte, é deixar que a graça de Deus me alcance, me cure espiritualmente e emocionalmente e permita nascer dentro de mim um novo homem. O velho homem não morre instantaneamente, ele é crucificado, e a crucifixão a pessoa não morre instantaneamente. Mas o novo homem está ali agora para enfrentá-lo, tá certo? O novo homem está capacitado pela graça de Deus. É por isso que Jesus falou a Nicodemos, o que você precisa é nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. E quando você nasce da água e do Espírito, você nasce para uma nova vida. Jesus não quer tornar você uma pessoa melhorzinha, tá bom? Jesus não quer tornar você uma pessoa bem resolvida. Ele quer tornar você e a mim nova criatura. Nova criatura. O que você tem que entender é que os seus pecados, os seus erros, essa dívida, ela foi paga, não por você, mas por Cristo Jesus. Aceite a Cristo como seu salvador pessoal. Ele pode limpar você desse trauma que você carrega, dessa culpa que você carrega, uma culpa que às vezes nem é sua, uma culpa que foi implantada por você devido à criação que você teve, onde alguém escreveu um papel paranoico para você e você acaba atuando nessa novela da vida que você nem foi o autor 100% dela, mas apenas marionete do desejo de outros. Deixa Cristo libertar você. Ah, se Freud tivesse tido um encontro com Jesus como eu tive, talvez ele teria superado as perdas da infância e o trauma do seu pai Jacó. Talvez ele não precisaria de estatuetas para poder controlar a sua culpa e o seu sentimento de vazio, porque ele teria algo muito melhor do que ídolos, que como judeu ele deveria saber. Ídolos não salvam. O que salva é o Deus de Israel. Que pena que Freud não teve esse encontro. Não vou julgá-lo. É entre ele e Deus.
Só lamento. Lamento não por condenar Freud, lamento por tristeza, porque eu tenho certeza, o estudo dele seria muito mais completo, muito mais completo, e a contribuição dele para a humanidade, muito mais, se ao invés de falar apenas do ser humano e seus traumas, ele também olhasse para o Criador e a sua solução. Deixe Cristo libertar você do pecado. Você cometeu alguma coisa muito ruim? Ajoelhe-se agora. Peça perdão a Deus, porque, de acordo com a Bíblia, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda injustiça. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.